Queridos irmãos, abra sua Bíblia comigo. Livro Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 23. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 23. Glórias a Deus, aleluia. Vocês estão me ouvindo bem aí atrás, irmãos? Estão? Os irmãos aí de trás? Versículo de número 32 em diante. Capítulo de número 23, versículo 32 em diante, diz assim a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite. E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para serem mortos com ele. E quando chegaram ao lugar chamado de Caveira, ali o crucificaram. Um à sua direita e o outro à esquerda. E aos malfeitores também. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo. E este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre. E dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito com letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo, e a nós também. Respondendo, porém, um outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça padeceremos, porque recebemos o que os nossos deleitos mereciam. Mas este nenhum mal fez, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Podeis se assentar, irmãos. Senhor, fala conosco, através desse texto em apreço que nós fizemos a leitura. Nos relembra, Senhor, coisas importantes daquele dia, onde o Senhor enfrentou todas as adversidades por amor a nós. Nos dá graça, o Espírito Santo, e nos revela aquilo que o Senhor quer que entendamos e compreendamos nesta noite. Abençoa a tua igreja, os teus filhos, a cada um de nós, em nome de Jesus, pelo poder do teu Espírito e da tua palavra. Queridos irmãos, nós estamos numa noite de Santa Ceia, noite esta que tem uma influência na nossa vida espiritual muito grande, porque toda a nossa vida espiritual é em decorrência daquilo que Jesus um dia realizou por mim e por você na cruz do Calvário. Nosso entendimento às vezes é tão limitado que nós não conseguimos compreender quão imenso foi esse amor, quão extraordinário foi esse amor. Porque se nós conseguíssemos entender isso, irmãos, nós angariaríamos força para nunca murmurarmos, reclamarmos, ou termos uma outra atitude contrária ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por causa daquilo que Ele realizou por nós, sendo nós não merecedores de tal feito, de tal grandeza, de feito, de atitude, de comportamento. Quero lembrar você e a mim nessa noite, não merecíamos nada, mas tudo por causa do grande amor de Deus, que amou esse mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E por causa da atitude do Filho, que estando numa posição de glória, humilhou-se a si mesmo, descendo numa posição de homem e sofrendo todos os momentos delicados que enfrentou, pensando em toda
toda a sociedade, em todo o mundo. Movido por uma única razão: proporcionar a comunhão que havia se perdido com o Pai da humanidade, proporcionar a volta dessa comunhão, a salvação do ser humano, a salvação daqueles que viessem a crer. E bendito é o homem, bendito é a mulher que quando entende isto, compreende isto, e tem uma atitude de arrependimento, uma atitude dos seus feitos terrenos, entende que ele precisa dessa graça, dessa salvação, e se coloca diante do Senhor com humildade, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, tenha bondade de mim. Nós fizemos isso um dia, e hoje nós estamos compartilhando, recebendo, desfrutando de todos os benefícios que a obra da cruz proporciona ao ser humano. Eu disse quinta-feira aqui no culto de ensino que a melhor dádiva do cristão, melhor parte do cristão é ele entender que ele tem comunhão com o Pai, que ele pode orar e o Pai ouvir, que ele adora e o Pai recebe, que ele fala e tem alguém ouvindo, que ele pode se dirigir ao Criador como Pai, meu Senhor, meu Pai, meu Deus. Vocês entendem como profundo é isso, irmãos? Hoje é dia dos pais, olha lá que interessante. E nós temos um Pai celestial, o nosso Papai. Quando orares, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. Nós temos um Pai, irmãos, e nada é melhor, ou maior, ou mais precioso do que entendemos que hoje nós somos filhos e podemos desfrutar de uma comunhão íntima com o Senhor. Mas tudo isso, nós estamos relembrando nessa noite que só é possível isso por causa daquilo que Cristo realizou por nós. Eu quero partilhar com vocês, irmãos, um pouquinho dos desafios que Cristo enfrentou por causa de mim e por causa de você, para que nós, igreja, venhamos dar mais valor. Perceba que esse pastor que vos fala com muita humildade, Deus sempre diz para mim no culto de Santa Ceia, levar a igreja ao entendimento que nós precisamos sempre termos o coração cheio de gratidão a Deus e de valorizar aquilo que Ele fez por nós. Observa vocês que nós fizemos a leitura de vários versos aqui no capítulo 23. E os versos da palavra do Senhor nos disseram que conduziram Jesus, depois que ele foi preso, depois que ali no jardim do Getsêmani ele foi pego, depois que Judas chegou diante dele, o beijou e disse: Rabi, o saudando como mestre, mas na verdade era o beijo da traição. E o levaram os soldados, e ele foi levado diante de Caifás, de Anás, de Caifás, depois de Pilatos, depois de Herodes, depois voltou para Pilatos, e depois foi entregue nas mãos. A hora que Pilatos, mesmo não vendo nenhum delito, lavou as suas mãos e ouviu a voz do povo que dizia: crucifica-o e solta Barrabás. Ele foi entregue nas mãos dos soldados e ali passou por 3 horas nas mãos dos soldados e enfrentou as dores mais terríveis que o ser humano poderia enfrentar. Queria a Maressa que está lá em cima, coloca para mim lá, filha, Isaías capítulo de número 53, por favor, filha. Sabe, irmãos, Jesus, ele foi conduzido
junto com 2 malfeitores, ou 2 pessoas que tinham cometido delito. Ele foi conduzido para a crucificação como criminoso. Vocês estão me entendendo, irmãos? Mas ele era inocente. Ele não tinha tido nenhum delito. Ele não tinha tido nenhum comportamento errado. Versículo 3, coloca para mim, filha. Era desprezado e rejeitado diante dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Aquele que andou no meio dos judeus, realizando atos extraordinários, curando, libertando, restaurando, levantando, amando. Porque ele, em seu ministério de 3 anos e 6 meses, ele demonstrou tudo isso: amor, mão amiga, disponibilidade em ajudar. Não fez acepção de pessoas, dava atenção para todos. Não era diferente com nenhum. Olhava com um olhar cheio de amor e misericórdia para com todos. Tanto é que em Mateus capítulo 9 a Bíblia vai dizer: percorria Jesus todas as regiões e tinha grande compaixão, porque via que as ovelhas andavam desgarradas, como alguém que não tem pastor. Jesus olhava o povo judeu e sentia grande compaixão. Jesus olhava por todos e sentia grande compaixão. Jesus amava adiante. Jesus olhava para todos e tinha o desejo de mudar a situação, e tinha a atitude de ajudar todos. Mesmo assim, tendo esse comportamento tão nobre, que nos dias de hoje nós não vemos, ele era desprezado. Isaías 680, 700 anos antes de Cristo profetizou isso, o profeta messiânico. Ele era desprezado pelo povo, rejeitado diante dos homens, homem de dores. Ele foi conduzido até o Monte Caveira, onde ele foi crucificado. Por quê, irmãos? Porque o povo diz: solta Barrabás e crucifica Jesus. E o profeta dizia já há mais de 600 anos ou 700 anos que assim aconteceria. Ele seria desprezado, rejeitado diante dos homens. Homem de dores, enfrentou esse desprezo, irmãos. É fácil ser desprezado, irmãos? Às vezes por qualquer coisinha nós já estou chateado, porque o irmão, porque a irmã, porque o pastor, porque a líder, porque o líder, porque eu não... Irmão, nossa, é muito pequeno algumas coisas que acontecem conosco. É muito pequeno algumas coisas que acontecem na nossa vida, e nós começamos a murmurar, e nós começamos a reclamar, e nós começamos a não honrar uma atitude de cristão. Porque o cristão verdadeiro, ele entende tudo isso. Cristo foi desprezado por todos, rejeitado por todos os homens. Ficou 3 horas nas mãos dos soldados. Nós não temos tempo, senão eu ia chamar o professor aqui para dar uma aula para nós de como era aquele instrumento que os soldados usaram para açoitarem a Cristo, que arrancava a pele quando eles puxavam. Não era assim, professor? Como, professor? Não entendi. Azorraga, esse nome aí, está vendo? Professor aqui é uma benção. Quando batiam nele, puxava, rasgava a pele. Homem de dores, experimentado nos sofrimentos. E comum de que os homens escondiam o rosto, os homens não olhavam para ele, indignavam-se dele. Quem é este? Quem é este? Quem é este? Zombavam
nossa vida tem que ser de constante adoração, de constante agradecimento, de constante gratidão e de constante prontidão para realizar aquilo que Ele colocou nas nossas mãos, com muito amor e esmero. Versículo 4, filho, coloca para nós, filha, Marissa, por gentileza. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. Levou sobre si as nossas enfermidades, carregou as nossas dores. Versículo 5, filha, para nós ganharmos. Mas Ele foi ferido. Jesus foi ferido, irmãos. Ele ficou irreconhecível na cruz. Foi ferido por causa das nossas transgressões. Esmagado por causa das nossas iniquidades. Irmãos, aquilo que te traz a presença de Deus hoje, aquilo que te traz a paz hoje, irmãos, estava sobre Ele. Por suas pisaduras fomos sarados. Hoje nós temos comunhão com Deus. Hoje nós cantamos, adoramos, sentimos a presença de Deus. Mas tudo isso foi por causa dEle, Cristo, o meu, o teu, o nosso Senhor e Salvador. Aleluias, aleluias. Irmãos, Deus está nos levando hoje a olhar para nós, para nós sermos um cristão melhor, um crente melhor. Porque nos dias de hoje, irmãos, qualquer coisa nós aí estamos aí, ó. Pensa que Jesus sofreu por causa de você. Voltando lá no capítulo 23. Glória a Deus. E coloca para nós lá, Marissa, por favor, filha. Versículo de número 32. E também conduziram e levaram também com ele outros dois que eram malfeitores para serem mortos. Os dois que estavam ali no Monte Caveira eram malfeitores, tinham cometido delito, mas o nosso Senhor era inocente. Glória a Deus. Versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, a ele e também aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. 34. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiram as suas vestes dele, deitando deles sobre elas. Perceba quem é o teu Jesus, quem é o teu Deus, quem é o teu Senhor. Enfrentando tudo isso, foi pregado no meio de dois malfeitores. Ainda ele orava: Senhor, perdoa eles, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Nós qualquer coisinha, irmão, estamos pedindo para Deus fazer justiça, fazendo uma oração de uma forma errada, errônea, que Deus não atende. Na vida de A, de B, de C e de D. Como nós precisamos aprender como igreja, irmãos, a sermos cristãos de verdade, irmãos. Olha o que Jesus enfrentou, filhos. Morto diante de dois malfeitores. Ele se entregou para isso.
E lá, se nós continuássemos lá em Isaías 53, lendo, nós íamos observar que o profeta, ele disse, e ele foi como uma ovelha muda até o matadouro. Não falou nada, não questionou nada, não disse nada. Sabe por quê? Por quê, pastor? Pergunta para mim. Porque ele pensava em você. Porque ele pensava em você. Glória a Deus. Ele tinha uma missão: salvar a raça humana, aqueles que viessem a crer. Versículo 36. Ou melhor, versículo 35 mesmo, filha. E o povo estava ali a olhar. E o povo estava ali olhando. Ele estava numa cruz junto com 2 malfeitores. E o povo estava ali olhando com um grande olhar de misericórdia. Não é justo o que estão fazendo com Jesus. Ele pregado. Por que fizeram isso com Jesus? Não era essa a atitude do povo. E o povo olhando ali. E as próprias autoridades zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, e a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Se você for ler Mateus, se você for ler Marcos, quando Marcos e Mateus narram sobre a crucificação, eles vão dizer que o povo zombava dele também. Mas Lucas, ele fala que o povo estava ali olhando, e as próprias autoridades zombavam dele, dizendo aos outros: salvou, salve-se a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. Imagine isso, irmão. Você está dizendo que você é filho de Deus, que você veio para salvar? Salva-te a ti mesmo. Vai, sai daí. Zombavam, caçoavam dele. Versículo 36. Os soldados também o escarneciam, chegando-se a ele, oferecendo-lhe vinagre. Os soldados também o escarneciam. Escarnecer é uma atitude demasiadamente forte, de zombaria, de humilhação, de lançar a pessoa a uma situação de vergonha total, absoluta. Escarneciam dele, zombavam dele, criticavam ele, ali na cruz. Glória a Deus. Foi fácil que Jesus enfrentou, irmãos? Foi fácil, queridos? Não foi. Versículo 38. Por cima dele estava essa inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Colocaram uma placa ali em letras gregas, hebraicas e romanas: este é o rei dos judeus. Mas de uma forma escarnecedora, de uma forma de zombaria, de uma forma de proporcionar vergonha àquele que estava ali pregado. Eles colocaram esta frase ali, em romano, em grego, em hebraico: este é o rei dos judeus, de uma forma blasfemadora. Mas na verdade, o que eles disseram ali é uma grande verdade. Jesus Cristo é o rei de todos, é o rei dos reis e senhor dos senhores, é o rei todo poderoso, que está sentado à direita do Pai. Estevão viu o Senhor assentado à direita do Pai. Isaías viu o Senhor assentado no trono. Glória a Deus. Tudo isso Jesus enfrentou, irmãos, mas ele foi até o fim com a sua missão, e eu caminho para o final.
versículo de número 39. Então um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Se você for lá em Mateus, for lá em Marcos, você também vai ouvir falar que os principais dos sacerdotes também, quando Jesus estava ali na cruz, zombavam dele. Povo, principais dos sacerdotes, soldados, e agora um dos malfeitores que estava ali pendurado numa cruz ao lado. Resumindo para os irmãos, Jesus sentiu todo esse abandono dessas pessoas, dessas classes de pessoas. Foi injuriado, maltratado, desrespeitado, desprezado diante de todos. Todos zombaram dele, até colocar uma frase em romano, em grego e em hebraico: este é o rei dos judeus. Todas essas classes de pessoas, povo, soldados, principais dos sacerdotes, as autoridades. E agora um dos malfeitores zombavam dele, maltratavam ele com palavras, com críticas, com zombaria, com blasfemas. E ele não tinha cometido delito algum. Como nós precisamos reverenciar o nosso Jesus, irmãos. Ele foi desprezado, as pessoas não viravam o rosto dele, as pessoas não o respeitavam, as pessoas zombavam dele, as pessoas tentaram de todas as maneiras o colocarem sobre uma situação de vergonha total e absoluta e explícita. Mas nós estamos aqui nesta noite como filhos do Senhor, como resgatados da nossa maneira de viver, para sermos homens e mulheres, pequenos e grandes, que honram ao Senhor de toda a verdade, de todo coração, com muita força, com muita alegria, com muita satisfação, com muito desejo de dizer: Cristo é o meu Salvador, é o meu Senhor, é o meu Rei. Nós somos a igreja dele, nós somos o povo dele, e nós estamos aqui para declarar: a ti pertence toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Cristo agora merece ser exaltado de uma maneira verdadeira, sublime, espontânea, extraordinária, espetacular, diante de todo o povo, diante de todo mundo, pela sua igreja. A igreja do Senhor, ela precisa se preocupar. Quando eu falo igreja do Senhor, eu falo igreja do Senhor na face da terra. Ela precisa se preocupar em dar o devido valor a Cristo. Ela precisa se preocupar em seu coração em dar mais gratidão a Cristo. Ela precisa se preocupar em teu coração em proporcionar maior adoração a Ele, e deixar de picuinhas, e deixar de coisinhas, e deixar de blasfemas, e deixar de murmuração, e deixar de questionamento, e deixar de palavras vãs, e um só objetivo: adorá-lo, adorá-lo, render graças a Ele em todo o tempo. Versículo, para nós concluirmos, versículo número 40. Respondendo, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação. Versículo 41. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os que os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. Enquanto que um fez igual ao povo, igual aos soldados, igual aos sacerdotes, igual aos principais autoridades, este outro ladrão, ele falou: você está ficando doido? Nós merecemos estar aqui. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, você fez isso, você fez aquilo, mas este não, nenhum mal fez.
Nós merecemos sermos mortos por causa dos nossos delitos, mas Ele não. Senhor, Senhor, permita que hoje eu esteja contigo, quando estiveres no paraíso. Disse Jesus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Perceba vocês, irmãos, quando o ser humano reconhece a grandeza de Cristo, o poderio de Cristo, o senhorio de Cristo, a Ele muda-se toda a sua vida. A este muda-se tudo em sua volta. De homem condenado para a morte, de homem condenado para o inferno, Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glórias a Deus. Honra o teu Jesus, irmãos. Honra o teu Cristo, irmãos. Não há tempo de ficarmos perdendo tempo com outras questões. Jesus está prestes a estar nas nuvens e o anjo buscar reunir a nós. Não há tempo, queridos. Precisamos dar a Ele o devido respeito, a devida honra, o devido louvor, a devida gratidão. Que o Espírito Santo de Deus continue falando melhor no vosso coração. Glórias a Deus. Glórias a Deus.